TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Justiça determina a retomada da duplicação da BR-262. A rodovia hoje tem estado duplicada, ela é o seguinte, arrumaram o asfalto, fizeram um ressalto muito alto, colega nosso tomou lá esse dia. Os números da violência contra a mulher na cidade. Que a mulher já tem acionado a polícia, tem procurado a delegacia para que as medidas de proteção e a prisão aconteçam. E o gabinete político com as principais ações do governador Romeu Zema durante a semana. O Jornal Sintonia está no ar. Boa noite. Levantamento da Polícia Militar aponta redução nas estatísticas de violência contra a mulher na cidade nos últimos 2 anos. Os números foram apresentados durante um fórum sobre o tema na Câmara de Vereadores. Segundo estatísticas da Polícia Militar, do início do ano até agora, mais de 500 mulheres foram vítimas de agressões sexual, física, psicológica e patrimonial. O levantamento revelou ainda que a maioria dos casos ocorreu em mulheres na faixa etária de 35 a 64 anos, com um total de 237 ocorrências. E com idade entre 18 e 24 anos, 130 registros. O estudo mostrou também uma queda em comparação aos anos anteriores, o que, segundo a delegada de Proteção à Família, Paula Dibe, um reflexo de uma população mais consciente. Com certeza, eu acredito que hoje em dia as mulheres estão fazendo denúncia, inclusive aquela coisa de esperar que aconteça uma violência física mais grave para procurar a polícia tem mudado diante de ameaça, violência psicológica. A mulher já tem acionado a polícia, tem procurado a delegacia para que as medidas de proteção e a prisão aconteçam. Uma patrulha especializada da polícia também vem ajudando a combater a violência contra a mulher. É um número assim, até bastante expressivo, né? E assim, é comparado 2016, 2017, 2018 até 2019. Nós estamos fazendo um trabalho agora também, além dos trabalhos que já tinham, né, de informação, junto com a Polícia Militar, Delegacia da Mulher, Prefeitura, Ministério Público, psicólogos, assistentes sociais, todos trabalhando, fazendo informações, né, campanhas referentes para que tanto o vizinho ou a própria vítima, né, ligue no 190 e fale a situação, né, sobre a violência contra a mulher. E a polícia tem um trabalho também de uma patrulha aí que vai nas residências das vítimas. Como é que é isso, tenente? Sim, nós iniciamos agora, né, a patrulha de prevenção à violência doméstica. Essa patrulha, ela é de um segundo atendimento. Se estiver ocorrendo o fato, vizinho, amigo, parente, a própria vítima deve estar ligando no 190, que a viatura vai lá e faz o registro. A patrulha de prevenção, ela é um segundo atendimento. Ela vai fazer contato com a vítima, ela vai explicar para ela o que ela pode fazer, como que ela pode se sentir segura, né? Dentro da lei, da própria lei Maria da Penha, né? Se ela quer ser retirada, aí nós vamos buscar o juiz, vamos buscar a delegada, né, da mulher para estar pedindo as medidas protetivas. Obrigado, colega. A partir de novembro, o Inmetro só vai aprovar modelos de bombas medidoras de combustíveis que têm um certificado digital. A medida é com o objetivo de coibir a ocorrência de fraudes no abastecimento. A informação encaminhada pelo setor de medição de fluidos do Instituto afirma que com o novo sistema haverá garantia do que se é consumido. As bombas medidoras têm um componente que faz a medição e um mostrador que apresenta o resultado para o consumidor. O Inmetro observou que muitas das fraudes ocorriam na comunicação entre a medição e a indicação do resultado.
Os novos equipamentos com certificação digital vão se comunicar com o consumidor por meio de aplicativo de celular. A substituição será feita de forma gradual em função do ano de fabricação das bombas e terá o período máximo de 15 anos. A novidade agradou aos motoristas. Acho que vai ser bastante interessante esse aplicativo, até porque nós que abastecemos todos os dias, né? A gente pode realmente verificar o que realmente está sendo consumido, o que está entrando no carro. A substituição faz parte de um amplo programa de certificação digital, definido em 2016. A estimativa de custo para cada equipamento é de R$ 30 a 40 mil. O investimento necessário que irá dar maior credibilidade às redes distribuidoras. Nem todo posto trabalha certinho, né? A gente tem que ter essa atenção aí, isso é muito bom para a gente, né? A seguir, a educação lúdica do projeto Triciclo Espetáculos. E ainda hoje o quadro Gabinete Político. Eu volto daqui a pouco. Domingo, dia 10 de novembro, no Araxá de Prêmios tem uma moto Honda Fan zerinha e mais R$500 no primeiro prêmio, R$500 no segundo, R$1.000 no terceiro e no quarto prêmio uma moto Honda Fan 0 km e mais 20 giros da sorte de R$100 cada. Contribua com a Crack e concorra a um show de prêmios. Sorteio ao vivo às 10 da manhã pela TV Sintonia, canal 3.1 e pela nossa fanpage do Facebook. Camargo Auto Posto e Araxá de Prêmios, realizando sonhos. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Amanhã, no Tribunal do Júri do Araxá, acontece a 30ª edição do Seminário Regional de Educação de Araxá com o tema Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Os detalhes com a repórter Natália Fernandes. Este será o primeiro seminário em Araxá e aqui ao meu lado a vice-presidente do NAS irá nos dar detalhes. Eu queria que você pudesse falar para a gente como é o seminário e de que forma que ele irá acontecer. Bom, a gente está fazendo esse seminário para todos os nossos profissionais, né, da área de serviço social. Ele estará acontecendo agora no próximo dia 9, no Tribunal do Júri daqui do Araxá. E quem quiser participar, os profissionais em serviço social, estudantes de serviço social, psicólogos e os demais profissionais afins da área podem se inscrever através do link que tem no site do CRES Minas Gerais ou através da nossa página do Face, NAS Araxá. Lá tem o link e todas as informações que vai ser oferecida nesse dia. E o que é o NAS e o CRES? NAS é o Núcleo de Assistência Social. E o CRES é o Conselho Regional de Serviço Social. Certo. Então, além dos profissionais, toda a comunidade também pode participar? Sim. Os profissionais da área afim, né, da parte social, poderão estar presentes com a gente. Basta fazer a sua inscrição até nessa sexta-feira. Tem algum custo? Não, totalmente gratuito. Essa é uma forma nossa, do Núcleo de Assistentes Sociais, estar aí proporcionando aos profissionais da área de Araxá e região mais capacitação. Desta vez vem com um tema sobre o combate ao racismo, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco da importância sobre ele. Exatamente. A gente, apesar de estar sendo falado que não há mais racismo, a gente sabe que existe algum preconceito e a gente tem que combater essa forma de preconceito existente ainda. Então a gente vai trazer inovações aí, muita conhecimento nessa área aí para os nossos profissionais estarem defendendo aí os direitos da sociedade, que é o nosso papel. Muito grata pela entrevista. Lembrando que o seminário acontece no dia 9 de novembro no Tribunal do Júri, no Araxá, das 9 às 16 horas. A educação lúdica do Triciclo Espetáculos beneficiou mais de 5.200 crianças na edição deste ano. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma divertida peça de teatro. Criança inteligente, na hora de escovar os dentes, não deixa a torneira aberta, criança esperta.
espetáculo Brincando com o Tempo está completando 15 anos e nessa edição da iniciativa cultural foi apresentado para crianças de 8 escolas infantis. Rápido que os aviões, eu ando mais rápido que os jatos, com os meus patins, eu posso, eu posso, Esse espetáculo ele nasceu pela necessidade da gente falar sobre a natureza, falar sobre o cuidado consigo, com o outro, falar do tempo que as crianças não estão tendo, e ele veio justamente para fechar essa necessidade. A criança, hoje ela está afogada na agenda, né? Quando na verdade ela pode brincar, ela pode fazer coisas, aproveitar o cenário. Vocês podem reparar que o cenário é todo feito com material reaproveitado, então ela pode usar as coisas que ela tem em casa para brincar e aproveitar o tempo dela, ao invés de ficar na televisão e no celular o dia inteiro. Música e teatro interagindo na educação lúdica e complementando o conteúdo pedagógico das instituições de ensino. Espetáculo desse, a criança desenvolve todas as habilidades da criança para nós aqui no nosso berçário. Inclusive elas estão encantadas, né? Vocês podem ver que estão assim maravilhadas, já tem assim 40 minutos que estão sentadas ali prestando atenção sem se mexer. E isso é muito difícil para elas. É a linguagem diferente do aprendizado, capacitando também profissionais da pedagogia. O ciclo ele tem como objetivo levar esses espetáculos para as escolas, isto é, criar esse público cultural e sempre trabalhar conteúdos que as professoras já trabalham dentro da sala de aula, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então é isso a nossa intenção e estamos levando para as crianças. A popularização da cultura indo de encontro ao público. Dentro de escolas, na praça, tudo gratuito para o público, quer dizer, onde o público está é democratizar a cultura, fazer a formação de público, democratizando com espetáculos de qualidade e formação técnica também. O que é que eu mais gosto de brincar? Olha, eu vou lhe responder que o que eu mais gosto de fazer, é brincar de patins. E você já programou o seu final de semana? Veja a dica da agenda cultural. Fala galera da TV Sintonia, sou eu, Raul, do grupo Cor do Momento. Estou aqui para fazer um convite mais do que especial. Estaremos fazendo uma dobradinha nesse domingo agora, ali no Campo do Vila. Estaremos às 14 horas fazendo aquele samba de Jorge. E após esse samba de Jorge, estaremos lá no meu bar a partir das 20 horas. É isso aí. Vamos chegar, cerveja gelada, muito samba, muito pagode nesses lugares, juntamente com o grupo Cor do Momento. Vem junto com a gente, valeu, TV Sintonia, tamo junto. Bem, amigos, passando para convidar vocês para a Tardezinha da Movarte, dia 9 de novembro, lá no Espaço do Asilo São Vicente, que vai ter o que, Luana? Vai ter bingo. Vai ter o que, Carol? Bazar. E ainda vai ter diversas apresentações artísticas e culturais, e ainda vai ter Bagagem Music e Zé Samba cantando assim, ó. Cheia de mania, toda dengosa. Vem passar uma tarde gostosa com a gente. Em instantes, a empresa que explora a BR-262 pode pagar multa milionária se não duplicar a rodovia. E as primeiras ações do governador Romeu Zema. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Fique alerta. Não seja você também o responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de qualquer violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100, todos contra a violência infanto-juvenil. Realização, Centro Júlio Dário. O
pedágio na BR-262 pode ser suspenso se a empresa Triunfo Consebra não retomar as obras de duplicação da rodovia. A decisão judicial foi publicada essa semana. O contrato de concessão da rodovia foi assinado em 2014 e previa a prestação dos serviços de recuperação, operação, manutenção e conservação. E a duplicação deveria ficar pronta em 5 anos, ou seja, em 2019. Mas apenas 17% do trabalho foi realizado até agora, em 65 quilômetros da estrada, no trecho entre as cidades de Uberaba e Campo Florido. Por causa disso, atendendo a proposição da Procuradoria da República, a 4ª Vara Federal em Uberaba determinou que a empresa retome as obras num prazo de 90 dias, sob pena de suspensão da cobrança de pedágio. Ainda segundo a decisão da Justiça, se a Triunfo Consebra não cumprir a determinação, será multada em R$ 9 milhões. O caminhoneiro Ademir Turim passa pela estrada pelo menos 2 vezes por semana. Mais justo, né? É o certo, né? O cara pagar pedágio e andar na rodovia só com trepidação, né? Eu acho justo, sim. É um pedágio caro sem retorno. Sem retorno mesmo, caríssimo, perto dos outros, né? Claricindo Alves enfrenta os riscos da falta da duplicação na rodovia mais movimentada no estado. A rodovia hoje, sem estar duplicada, ela é o seguinte: arrumaram o asfalto, fizeram um ressalto muito alto, colega nosso tombou lá esses dias, e vai, sempre está tendo acidente, né? Um pedágio caro, R$ 5,50, eu uso lá 2 vezes por dia, eu vou lá e volto. Aqui lá não existe. É preciso uma faixa dupla, então? Não, é obrigatório fazer uma faixa dupla ali. Você paga o pedágio, né? Eles vêm arrumando aqui lá, tá ficando. E não ficou melhor, foi pior. Porque não tem acostamento e ficou muito alto. Você saiu ali da pista, você tomba mesmo. A empresa informou que está tratando a ação civil pública com todas as informações para se tentar chegar a um acordo. O Tribunal de Contas do Estado considerou irregular a contratação de uma empresa que prestou serviços de auditoria para a Prefeitura. As informações com a repórter Natália Fernandes. A empresa contratada trabalha com assessoria, planejamento, treinamento, perícias, elaboração de concursos, auditorias e consultorias nas áreas de contabilidade e orçamento a entidades e organismos públicos. Porém, a licitação em prol da destinação de verbas públicas para este serviço em Araxá não ocorreu de forma legal. O promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo afirma que o relatório da auditoria realizada pela empresa foi encaminhado pelo prefeito Araceli de Paula pouco mais de 5 meses após a contratação, em 30 de junho de 2015. O promotor iniciou uma triagem para apurar a falta de licitação para o vínculo da Libertas com a Prefeitura Municipal. E agora, após a irregularidade ser constatada pelo Tribunal de Contas do Estado, o prefeito terá que arcar com multa definida pela prática de infração às normas legais. Ainda cabe ao Ministério Público abrir ou não uma ação civil contra a administração pública por negligência no processo licitatório. E veja agora o Gabinete Político com bate-papo com o governador Romeu Zema. Olá, mineiros! É um prazer estar aqui com vocês novamente. O nosso programa tem crescido e eu fico muito satisfeito com isso. Realmente é função do governo levar para a população informações que mostram como o Estado está funcionando. Uma população bem informada, com toda certeza, é uma população que vai estar mais satisfeita e mais a par dos problemas do Estado. Governador, temos hoje uma pergunta da Rádio Itatiaia de Montes Claros, no norte de Minas. A Rádio Itatiaia quer saber, no início do ano, vários prefeitos protestaram contra a falta de repasses de recursos aos municípios. Como está a situação? Já foi regularizado? O que o senhor fez? Bom, primeiro quero cumprimentar o pessoal do norte de Minas, uma região de calor gostoso que eu conheço muito.
Durante a minha vida profissional, visitei bastante essa região e abri muitas lojas e fiz muitos amigos. E hoje está se transformando aí na região que mais gera energia fotovoltaica do Brasil, devido ao grande potencial que nós temos. O problema das prefeituras surgiu no governo passado. O governo passado, de forma irresponsável, para resolver os problemas dele, criou um grande problema para os 853 prefeitos de Minas Gerais. Deixou de repassar os recursos que eram de direito dos prefeitos. Com isso, muitas prefeituras passaram a ter dificuldade para pagar a folha de pagamento, passaram a atrasar esses pagamentos, não tinham recursos suficientes para quitar o 13º e quanto mais para fazer obras. Desde que eu assumi e que me inteirei dessa situação, nós passamos a pagar esses recursos integralmente a partir do dia 1º de fevereiro. Lembrando que em janeiro não pagamos porque foi o mês em que nós tivemos o mês de transição, porque o último governo não nos forneceu dados nenhum. E realmente os prefeitos tinham todos os motivos para estar reclamando, porque aquilo que é direito deles não estava sendo recebido. E sobre o atrasado, os 6 bilhões de reais que o último governo não pagou aos prefeitos, nós fizemos um acordo com a Associação Mineira de Municípios, a AMM, onde o presidente Gilvan trabalhou muito bem esse acordo. Também sou muito grato ao presidente do TJ, o Dr. Nelson Messias, que ajudou, e nós fizemos o maior acordo da história de Minas Gerais, 7 bilhões e 300 milhões, que serão pagos de forma parcelada a partir do próximo ano. As prefeituras têm direito a esse valor e esse valor, vale lembrar, está hoje, de certa maneira, na mão da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai estar recebendo, nos próximos meses, o plano que vai permitir a Minas Gerais resolver definitivamente a sua questão financeira, e o recurso que vai ter de alívio no caixa do Estado será destinado às prefeituras que têm direito a esse recurso. E aí sim, nós vamos ver o Estado funcionar de maneira mais adequada. Outra pergunta da Rádio Itatiaia de Montes Claros. Ainda neste ano, o governo federal deve fazer um mega leilão para exploração do pré-sal. E esse dinheiro do governo federal, o governo federal pretende dividir parte dele com os estados e com os municípios. O que o governo de Minas vai fazer com esse recurso? Nós assumimos o governo de Minas com restos a pagar de 34 bilhões de reais. Esse recurso da distribuição da exploração do petróleo, que se chama tecnicamente cessão onerosa, vai direcionar para Minas Gerais 850 milhões de reais. É um valor que vai ajudar muito, mas está longe de resolver os nossos problemas. Vai estar contribuindo para que falte menos medicamentos na rede pública, para que as escolas tenham condição de serem reformadas, lembrando que algumas escolas do estado não recebem qualquer tipo de manutenção há anos. Então esse dinheiro vai ser muito bem utilizado. E eu quero agradecer muito os deputados federais de Minas Gerais, que se empenharam muito para que essa distribuição beneficiasse um pouco mais o estado de Minas. A intervenção deles, o trabalho deles, fez com que esse valor fosse acrescido em quase 300 milhões de reais. O valor anterior era cerca de 500. Então, sou muito grato aos nossos deputados federais. O Estado não tem dinheiro para investir em obras. O que o senhor pretende fazer com aquelas que já foram iniciadas em anos anteriores? Durante a minha campanha, nós fizemos um levantamento e realmente é uma situação absurda. Isso é um desperdício gigantesco de recursos públicos. Durante o meu governo, com toda certeza, nós não vamos iniciar nenhuma obra
porque já temos muitas para poder serem completadas. E nós vamos estar priorizando aquelas que já estão com 80%, 85% concluídas. Isso quer dizer que falta pouco para elas serem concluídas. E também tivemos a oportunidade de criarmos um catálogo de obras a concluir e passamos esse catálogo para todos os deputados estaduais e federais. Como os deputados têm recursos através das suas emendas parlamentares, muitos deles vão ter interesse em ajudar na conclusão dessas obras nas suas respectivas regiões. Então, nós estamos trabalhando com esse estoque e estaremos concluindo aquilo que é prioritário, aquilo que está mais avançado. E recentemente também eu tive uma notícia que alguns prefeitos querem contribuir para que algumas dessas obras sejam concluídas, o que será muito bem-vindo também. A prefeitura entra com determinado valor, o estado com outro, porque infelizmente o nosso estado não tem recursos para concluir essa quantidade enorme de obras que foram iniciadas de forma totalmente irresponsável. Era obra para poder fazer ganhar voto e não obra para melhorar o serviço prestado à população. Muito obrigada, governador. Eu é que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com você novamente. Continuaremos todas as semanas juntos, eu e você, mineiro. Um grande abraço. E outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br. Assista agora Café Sintonia e em seguida Folha do Agronegócio e com reprise amanhã, depois da primeira edição do Semana Ilustrada a partir do 12h40. Uma boa noite para você e um bom final de semana. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Qual era a especialidade do médico Orlando Moura Reis? A. Pediatria, puericultura e neonatologia. Ou letra B, ginecologia e obstetrícia. Ou letra C, otorrinolaringologia. A resposta certa é a opção A, pediatria, puericultura e neonatologia. Orlando de Moura Reis nasceu em Araxá, no dia 7 de julho de 1932. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especializou-se em pediatria, puericultura e neonatologia no Rio de Janeiro. Em 1961, voltou para Araxá e trabalhou na Santa Casa de Misericórdia até 2005. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Segurança no Campo. Delegacia Rural é aberta em Araxá e pode atender municípios da região. Sobe e desce dos preços. Acompanhe como fechou o mercado na semana. E como está a situação burocrática da sua propriedade rural. Tudo que você precisa saber, você acompanha nesta edição.
Fique com a gente, a Folha do Agronegócio está começando. Olá, bem-vindo a mais uma Folha do Agronegócio. Uma nova força para solucionar e combater crimes no campo. Foi inaugurado na última quinta-feira em Araxá a Delegacia Rural, um antigo anseio dos produtores rurais da região. E essa delegacia, a gente começou um projeto aí há 1 ano e meio atrás, parece, junto com a Polícia Militar, que eles já tinham um projeto da Patrulha Rural e vários produtores rurais se uniram para tentar unir a polícia e tentar montar essa delegacia rural. E com vários produtores, mais um vereador e a Gramilho também, a gente conseguiu que isso acontecesse. Aí isso veio de doações, nós fomos fazendo leilão e faltou um dinheiro, a Cicobi Crediária inteirou e conseguimos comprar 2 viaturas, uma para a Polícia Militar e uma para a Polícia Civil. E foi muito importante porque em certos momentos a polícia também não tem um veículo apropriado para poder sair na zona rural, principalmente quando está chovendo, está de barro, né? E hoje, graças a Deus, conseguiu que com a ajuda de produtores rurais de todo mundo, a gente conseguiu comprar 3 viaturas 4x4 para atender a população da zona rural. Inicialmente, essa delegacia vai abranger a área rural de Araxá e de Itapira. Posteriormente, talvez nós consigamos expandir para a região inteira aqui de Araxá e região, né? Essa criação dessa delegacia foi um anseio muito grande da população de Araxá e um empenho enorme aí tanto do governador, do prefeito, do nosso chefe de polícia. Nesse início nós temos 3 investigadores, uma escrivã, um auxiliar administrativo que nos auxilia. Conseguimos com a prefeitura de Itapira 3 estagiários para auxiliar no serviço interno, mais o servidor de limpeza e uma secretária. A Polícia Civil dará ao homem do campo um atendimento exclusivo, prioritário, e um local, uma base onde ele possa trazer aqui as suas demandas da área rural de crimes que ele possa ser vítima. Então, a partir de hoje, os 12 municípios que compõem a Delegacia Regional de Araxá estão aqui com um local onde eles possam ter, por parte da Polícia Civil, um atendimento e apuração dos crimes. A delegacia rural vai ser de extrema importância para todos os produtores rurais e todo mundo que vive no campo e acho que na cidade também. Porque na maioria das vezes o pessoal que mora no campo fica desprotegido e não tem aonde recorrer. Muitas vezes o telefone não pega para poder pedir um socorro, junto também com a Polícia Militar, que já temos hoje aqui uma patrulha rural. E muito importante também para a população urbana, porque na verdade quando um bandido vem assaltar um banco, alguma coisa, eles às vezes vêm pelas estradas de chão ou fogem pela estrada de chão. E o policial, conhecendo as estradas de chão, estradas vicinais, fica muito mais fácil deles poder fazer uma abordagem e de dar um apoio melhor à população, tanto do campo quanto da cidade também. Vamos falar agora de um assunto de extrema importância, a regularização das propriedades rurais. Você sabe se a sua fazenda está dentro dos parâmetros, se ela atende às exigências da legislação vigente? Confira agora na nossa reportagem.
O georreferenciamento de imóveis rurais nada mais é que a delimitação dos imóveis a partir de coordenadas geográficas precisas. A partir do mapeamento dos imóveis, esses serão inseridos à base de dados do CIGEF e a sua certificação indica que no momento da validação dos dados ele não se sobrepôs a nenhum outro imóvel já constante da base de dados do INCRA. A partir de 20 de novembro de 2018, os imóveis com área superior a 100 hectares são obrigados a ser inseridos no sistema de cadastro do CIGEF. Em 20 de novembro de 2023, os imóveis superiores a 25 hectares estarão sujeitos à mesma norma. E a partir de 20 de novembro de 2025, os imóveis com área inferior a 25 hectares também deverão ser cadastrados no CIGEF. A não inclusão dos imóveis no sistema do CIGEF, de acordo com as datas descritas, não implicam em multa. O produtor rural não se deve sentir compelido a realizar o cadastro em razão de multas, não está previsto isso na legislação. A principal implicação que decorre do não cadastro dos imóveis é a impossibilidade de proceder a alterações na matrícula dessa área, como vendas, transmissões imobiliárias, seja por venda ou por inventário, desmembramento das matrículas, remembramentos. Algumas instituições bancárias também fazem a exigência da averbação do georreferenciamento nas matrículas quando o imóvel será dado em garantia de algum financiamento junto àquela instituição. Inicialmente, é importante que o produtor tome conhecimento se o profissional que está sendo contratado para a realização do serviço encontra-se cadastrado junto ao INCRA. Outra questão importante que deve ser observada é que o proprietário do imóvel deve juntar toda a documentação pertinente àquela área que será georreferenciada, como mapas, matrículas, escrituras, tudo aquilo que possa servir como subsídio para a identificação inequívoca das divisas do imóvel. Outra questão importante que deve ser levada em consideração é que o processo de georreferenciamento ele só encontra-se concluído após a certificação no CIGEF e a verbação desta na matrícula do imóvel no cartório de registros da comarca onde o imóvel está inserido. Confira logo após o intervalo como fechou as cotações em Araxá e ainda a segunda parte da reportagem da semana. A Folha do Agronegócio volta já. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Fique alerta. Não seja você também o responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de qualquer violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100, todos contra a violência infanto-juvenil. Realização, Centro Júlio Dário. Estamos de volta. Confira como fecharam os principais commodities na nossa região. Na segunda parte da nossa entrevista da semana, vamos falar sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Confira. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é uma ferramenta que é realizada numa plataforma online que é autoinformativa, onde o próprio produtor, um responsável técnico, ele faz a informação de todos os dados vinculados à área de reserva legal, à vegetação nativa, áreas consolidadas,
questão dos recursos hídricos, nascentes, utilidade pública, todas as informações vinculadas ao imóvel são prestadas nessa ferramenta. Ela foi criada junto à Lei 12.651, de maio de 2012, e é uma ferramenta que substitui um processo antigo que era vinculado junto ao IEF, onde era feita a verbação de reserva legal. Era um processo um pouco mais burocrático. Hoje, o CAR veio com uma forma de facilitar todo o processo, de agilizar junto ao órgão ambiental e até não saturar os processos internos do órgão. E uma ferramenta bem ágil. E como é autoinformativa, qualquer um consegue fazer. Porém, essas informações são informações que são muito importantes, pois o CAR hoje ele é vinculado a outros processos, financiamentos agrícolas, parte custeia investimento, parte outorga do uso da água, uma futura supressão de vegetação nativa também é solicitada no CAR, a parte do licenciamento, o ITR hoje é vinculado ao CAR também. Então é uma ferramenta autoinformativa, porém ela tem uma responsabilidade muito grande. Deve ser consultado o responsável técnico para estar informando de forma correta todas as partes da propriedade, a parte de vegetação, como citei anteriormente, a parte de reserva legal. Todo imóvel aqui da nossa região, a parte de Minas, tem que ter os 20%, então tem que ser declarado. Então é uma ferramenta que tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque ela está atribuída a várias outras ferramentas essenciais ao produtor rural hoje. Então tem que ter uma consciência muito grande, pois é uma ferramenta de alta importância nessa área que a gente vive. A Folha do Agronegócio de hoje fica por aqui. Não se esqueça de mandar a sua sugestão pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima. Abandon blowing Dixie, double full time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in our rain to hear the jazz go down. Competition